Olá, senhores. Como vocês estão? Espero que bem. Que alegria, que satisfação estar aqui para mais um vídeo do nosso canal Cursei e Passei. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Adriano Cotti. Eu sou professor de Direito Penal, Processo Penal e Leis Penais Especiais e sou advogado criminalista aqui do estado do Rio Grande do Sul. Bom, antes que eu comece a falar sobre o vídeo de hoje, eu já faço aquele pedido tradicional a vocês. Por gentileza, quem estiver assistindo esse vídeo, se inscreva no canal, ajude a fortalecer o canal. Deixe o like, ative o sininho das notificações, compartilhem também o vídeo, isso ajuda muito. Bom, vocês já devem ter visto no título do vídeo e na descrição do que se trata, né? Qual é o assunto. É um tema que está na boca do povo, é um tema que está gerando muita polêmica, é assunto nos noticiários, é assunto na roda de amigos, é assunto entre juristas. O que eu estou falando? Estou falando do caso Robinho, obviamente, e eu acho que a esmagadora maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo sabem de que assunto eu estou falando. Mas quem não está sabendo, eu vou situar. Robinho, ex-jogador do Santos Futebol Clube, na Itália, em uma festa, teria, segundo a acusação italiana, abusado de uma moça. Isso lhe rendeu um processo criminal na Itália e uma condenação pela justiça italiana. Sim, Robinho foi condenado a 9 anos de prisão pela justiça italiana e dessa decisão não cabe mais recurso. A decisão lá transitou em julgado. Qual é o grande problema, o grande impasse? O impasse é que Robinho não está na Itália. Robinho está aqui no Brasil. Então, a partir disso, passou-se a ter uma série de discussões. E eu, honestamente, demorei a fazer esse vídeo porque o meu pensamento ia na contramão de 95% das opiniões que eu via, das opiniões técnicas, das opiniões jurídicas, e eu pensei assim, poxa, eu não posso colocar no ar um vídeo que não tenha sentido, que dê margem para alguma falha. Então eu pensei muito para fazer esse vídeo para os senhores. Do que eu estou falando? Bom, primeiro, a grande pergunta é, Robinho pode ser punido? Pode. Pode, e não há discussão, basta ele ir para a Itália, por exemplo. Lá na Itália, se ele adentrar no país, a justiça italiana tem todo o poder de puni-lo, aplicar a pena de 9 anos. Só que Robinho não está na Itália, e obviamente bobo ele não tem nada, ele não vai ir para a Itália. Ele está no Brasil. Robinho está no Brasil. Certo? Se ele for para a Itália, obviamente que ele pode ser preso. Então não é disso que eu estou falando. A grande questão aqui agora é outra. A questão agora, que é a discussão de todo mundo, é se aquela punição italiana de 9 anos pode ser passada para o Brasil. Se o Brasil pode aplicar essa pena ao Robinho aqui. Então a pergunta que se tem que fazer é: Robinho pode vir a cumprir a pena imposta pela
justiça italiana no Brasil? Robinho respondeu todo o processo da Itália à revelia, né? Ele não compareceu às audiências. Em todo momento ele manteve-se no Brasil, porque ele sabe que se ele estivesse na Itália, ele poderia ser preso. Então a pergunta é essa aqui. Se o Robinho pode vir a cumprir a pena imposta pela justiça italiana no Brasil? A resposta, amigos, vamos deixar de onda, né? Responder de uma vez e aí entrar nas justificativas é sim. Mas, professor, esse é um grande problema, porque eu tinha ouvido que não. Eu tinha ouvido que não, porque a lei brasileira, ela não autoriza a extradição. Pois é, pessoal. Realmente, brasileiro nato não pode ser extraditado. Isso é o que diz a nossa Constituição Federal, artigo 5º, né? Que nenhum brasileiro nato está sujeito à extradição. Concordo? Concordo. Até porque, senhores, se fosse permitida a extradição de brasileiro nato, ficava muito fácil. A justiça italiana pedia, pleiteava a extradição do Robinho, a justiça brasileira concedia, enviariam ele para a Itália e ele cumpriria a pena. Ou o Brasil, de ofício, poderia remeter. O problema é esse, pessoal. Se o Robinho não for para a Itália por vontade própria, lá ele não cumpre pena de jeito nenhum, porque a lei brasileira proíbe extraditar brasileiro nato, que é o caso do Robinho. Então, se Robinho vier a cumprir pena por esse fato, sem ir para algum outro país, certo? É porque a lei brasileira vai punir ele. E agora eu vou dizer por quê. Por que a nossa própria lei brasileira pode vir a autorizar, sim, a aplicação da lei penal sobre esse fato ocorrido na Itália? Então, com a devida vênia a juristas, a profissionais do direito, que respeito muito, aqui eu tenho que dizer sim, é possível. Na prática pode ser difícil? Pode, mas que a lei brasileira não foge? Não foge. Querem ver? Vamos apagar aqui. E eu já vou colocar aqui para vocês os artigos os dispositivos legais que nós temos que levar em conta para a aplicação da lei brasileira ao caso Robinho. É o artigo 7º do Código Penal, é o artigo 9º do Código Penal, certo? E também a lei 13.445 de 2017, conhecida como Lei de Migração. E é essa aqui realmente que vai fazer com que o Robinho tenha sérios problemas. Senhores, eu não apenas informo, eu mostro. Então eu vou agora pegar com vocês o Código Penal. Venham comigo, por favor, até o artigo 7º. Estou no Código Penal e vou até o artigo 7º. Vejam que esse artigo 7º ele tem um título. E o título dele é extraterritorialidade. O que quer dizer extra? Extra é fora. Territorialidade, ocorrido dentro, ocorrido no território. Extraterritorialidade, então, quer dizer fato ocorrido fora do território brasileiro. Foi o caso do Robinho.
O fato ocorreu fora do Brasil? Ocorreu na Itália. Então, nós estamos em um artigo que tem a ver com o fato do Robinho. Aí diz assim o artigo 7º: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Então, todos os casos que estão nesse artigo, mesmo que tenham ocorrido lá fora, a lei brasileira tem interesse. Certo? A lei brasileira tem interesse. Mas eu preciso dizer para vocês que esses casos aqui do inciso 1 não importam para nós. Por quê? Porque esses casos do inciso 1 não tem nada a ver com o Robinho. O Robinho cometeu um crime sexual lá fora, de estupro. Então não é um crime contra a vida ou liberdade do presidente da República. Não é crime contra o patrimônio ou fé pública dos entes federativos. Não é um crime contra a administração pública ou a quem está a seu serviço. E não é um crime de genocídio. Então não interessa esse inciso 1. Agora, o que nos interessa é esse inciso 2. Os crimes. E aí, olhem o que diz o inciso 2, a letra B. Praticados por brasileiro. Então, amigos, o Robinho é brasileiro? Sim. E praticou um crime lá no estrangeiro? Sim. Fica sujeito à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes praticados por brasileiro. Tá aí. Muitos vão dizer: ô professor, eu entendo que só isso então já provaria que o Brasil seria legítimo para aplicar sua lei. Não é bem assim. Porque a lei é sistemática. É preciso ver os outros dispositivos para ver se combinam com essa regra. E realmente, amigos, nós temos um parágrafo 2º que diz o quê? Que nos casos do inciso 2, que é esse caso aqui, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Ou seja, o legislador está dizendo o seguinte: quando lá no estrangeiro, por exemplo, o Robinho, cometer um crime, lá na Itália, cometeu um crime, a lei brasileira vai ser aplicada desde que. E aí vem, amigos, as 5 condições. Vamos ver se elas se enquadram para o caso Robinho. Letra A, entrar o agente no território nacional. Robinho está no Brasil? Essa é a grande pergunta. Robinho está no Brasil? Está. Então a primeira, resolvida. Letra B, ser o fato punível também no país em que foi praticado. O estupro é punível na Itália? Tanto é que Robinho foi punido lá e a decisão transitou em julgado. E é punido aqui também. Preencheu. C, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Sem dúvida. Estupro de vulnerável é crime hediondo. D, não ter sido agente absolvido no estrangeiro. Robinho foi absolvido no estrangeiro? Pelo contrário, ele foi condenado. E nem cumpriu pena, nada. Letra E, não ter sido agente perdoado no estrangeiro. Robinho foi perdoado na Itália? Não. Ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade, como, por exemplo, a prescrição. Houve? Não. Então preencheu tudo, senhores. Preencheu tudo. Logo, pelo artigo 7º, Robinho pode muito bem ter que cumprir a pena no Brasil. Mas aí vem um problema. E o problema está logo abaixo. E é o argumento daqueles que dizem que Robinho não pode cumprir pena no Brasil. Estamos falando do artigo 9º. Por quê? Porque não há dúvidas, amigos, de que para que aquela sentença italiana tenha força no Brasil, ela precisa ser homologada. E as regras de homologação de sentença estrangeira estão no artigo 9º. E aqui nós temos um problema que favorece o atleta.
Eficácia de sentença estrangeira. No exemplo que nós estamos trabalhando, a sentença italiana. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira, produz na espécie as mesmas consequências. Pode ser homologada no Brasil para. Então tem que homologar a sentença aqui. Quem é que homologa? Muita gente pensa que é o STF. Até 2004 era. Com a emenda 45 passou a ser o STJ. Certo? O STF ficou apenas com questões envolvendo extradição. Mas quem homologa sentenças estrangeiras é o STJ. E aqui diz para que serve uma sentença estrangeira homologada. Primeiro, obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. Vejam, reparação do dano é uma sanção civil. Restituições são sanções civis. Então, o inciso 1 não obriga o condenado a cumprir pena no Brasil. Só sobrou o inciso 2. Sujeitá-lo à medida de segurança. Esse pronome lo se refere ao condenado. E no Brasil, nenhum condenado é submetido à medida de segurança. Só quem é absolvido por ser inimputável, que são pessoas que ao tempo da ação ou omissão não tinham condições de compreender o caráter ilícito do fato. Então, as hipóteses que a lei traz de homologação de sentença estrangeira não são para que um brasileiro cumpra a pena por um crime cometido lá fora. Esse é o argumento para quem entende que Robinho, então, só cumpriria a pena por esse crime se fosse para o país em que o processou e o julgou. Só que agora vem o argumento final, que diz, não, Robinho no Brasil pode ser processado e punido pela lei, pelo fato ocorrido na Itália, sim. E aí, meus caros, eu já saio do Código Penal e entro na migração. Lei de migração. E na lei de migração eu vou até o artigo 100. Até o artigo 100. Está aqui. Vejam que o artigo 100, ele tem um título bem interessante. Ele fala da transferência de execução da pena. Prezados, se nós estamos falando da lei de migração, nós estamos falando de um país para o outro. Não é de um estado para o outro, de um município para o outro, é de um país para o outro. Certo? É transferir a execução da pena de um país para o outro. Ou seja, é como se a Itália dissesse: nós processamos, nós punimos, mas nós não queremos mais aplicar a pena desde que o Brasil aplique. Está aqui. Então temos uma seção só disso. Vamos ver se Robinho se encaixa nessa questão. Artigo 100. Nas hipóteses em que couber solicitação de extradição executória, é o caso? É. A Itália solicita extradição porque quer que o ex-atleta cumpra a pena lá. Ah, mas o Brasil não pode extraditar. Problema do Brasil. Mas a Itália está legítima a solicitar. A autoridade competente poderá solicitar ou autorizar a transferência de execução da pena, desde que observado o princípio do non bis in idem. Non bis in idem é não punir duas vezes pelo mesmo fato, mas a autoridade competente aqui pode solicitar ou até mesmo autorizar a transferência. Não é a transferência da pessoa, é a transferência do poder-dever do ius puniendi de aplicar a pena. Parágrafo único, sem prejuízo do que está no Código Penal, que são as regrinhas do artigo 7º que a gente viu, a transferência de execução da pena será possível quando preenchidos os seguintes requisitos. E agora vamos ver se esses requisitos preenchem para o caso Robinho. Se preencher, comprovou tudo o que eu falei aqui. 1. O condenado em território estrangeiro for nacional ou tiver residência habitual ou vínculo pessoal no Brasil. Ele é brasileiro? Robinho é brasileiro.
tanto brasileiro nato, que não pode ser extraditado. 2, a sentença tiver transitado em julgado. Já transitou em julgado, não cabe mais recurso. 3, a duração da condenação a cumprir ou que restar para cumprir for de pelo menos 1 ano. São 9. São 9 anos, senhores. Item 4. O fato que originou a condenação constituir infração penal perante a lei de ambas as partes. É estupro ou estupro de vulnerável lá na Itália e no Brasil. São nos dois. E 5. Houver tratado ou promessa de reciprocidade. A reciprocidade é um elemento que informalmente se estabelece entre as nações. Eu te ajudo e na próxima tu me ajuda. Certo? É característica da soberania entre as nações. Tudo se preencheu e tudo preenchido prova e mostra, senhores, que Robinho pode sim ter a pena aplicada no Brasil. Seja pela Itália permitir que o Brasil aplique a pena, ou então pode ser algo mais demorado, pode acontecer, de Robinho ter um processo criminal aqui no Brasil, ter o início de um processo crime aqui no Brasil por estupro de vulnerável, sobrevier uma sentença e vir a ser também a pena aplicada aqui, de qualquer maneira. Certo? Então, para quem perguntar a vocês se Robinho pode vir a ter a pena aplicada no Brasil, a resposta é sim, pode. Tanto por força do artigo 7º do Código Penal, no inciso 2, como por força da Lei 13.445 de 2017, artigo 100, que é a Lei da Imigração. Certinho? Agradeço a atenção de vocês. Peço mais uma vez que se inscrevam no canal, deixem o like, ativem o sininho das notificações e compartilhem. Estará fazendo um bem imenso. Um grande abraço, pessoal, a todos. Viva Cristo Rei!